Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje é um episódio especial aqui. Primeira vez que eu recebo duas convidadas incríveis e eu vou apresentá-la para vocês. Já começa curtindo o episódio, pro YouTube entender que é um conteúdo legal, pro algoritmo jogar para frente. Então já curte aí que eu garanto que vai ser um episódio especial hoje. E eu vou apresentar convidadas para vocês. Eu até vim com a minha anotação aqui porque duas convidadas de altíssimo calibre. Tá? Então vamos lá. Ó, primeiro, Cristiane Pelágio, jornalista experiente, atualmente âncora do Times Brasil da CNBC. Palestrante reconhecida, já palestrou no TEDx, SXSW, autora de um livro também chamado Uma Sobe Puxa a Outra. E agora, recentemente, ela está falando mais na rede social sobre coragem, sobre empoderamento, sobre liderança, principalmente feminina. Então vai ser um episódio incrível. E também a Bianca Brandão, empreendedora e sócia da Sermente Editorial e também autora. Também autora, tem um livro dela e um livro em coautoria. O livro dela é o Duquesa por Conveniência, né, escrito por ela, um romance, e também Mulheres que Inspiram em coautoria. Que legal ter vocês aqui no Corte dos Livros Podcast, uma honra imensa e obrigado por ter reservado um tempinho para vir aqui. A gente que fica muito feliz, né, Bianca? Ainda mais com essa apresentação incrível, dizendo que é um episódio especial. E, de fato, na minha opinião, será um episódio especial. Boa, muito especial. Com certeza. Que legal, ó. A gente vai falar especificamente disso aqui, ó, desse livro aqui. Protagonistas. Vamos falar sobre ele, por que ele foi criado. É uma história de 65 mulheres inspiradoras e protagonistas da carreira, da vida. E a gente vai abordar isso hoje durante o episódio inteiro. Então, curte aí que vai ser legal. Para começar, como é que surgiu a ideia de reunir essas 65 mulheres nesse livro e contar essa jornada? Eu queria entender um pouquinho de vocês, como que aconteceu isso. Por favor. Bom, vamos lá. Eu comecei a produzir livros para mulheres de coautoria em 2022. E em 2022 eu fiz uma grande amizade com uma mulher incrível chamada Ana. E ela foi uma das autoras desse livro. E nós começamos juntas, viramos amigas e juntas nós decidimos que seria incrível ter um livro com muita diversidade em relação à mulher, com muita história diferentes, com todos os tipos de mulheres e todos os tipos de história. E começamos a planejar esse livro em março de 2024. Em outubro, nós começamos a fazer os convites, a Cris já tinha entrado também como autora. Infelizmente, a Ana, em dezembro, faleceu de repente, né? E foi um baque, assim, uma perda muito grande. Foi de uma hora para outra, assim. Tá. E aí nós decidimos dar continuidade ao projeto. E aí a Cris entrou como organizadora e tá fazendo esse livro ficar cada vez mais incrível, com pessoas lindas que ela convidou. Legal. Então, a história é essa. O objetivo é esse. Gente, legal. Essa história me emociona muito. Eu sou pisciana, então eu choro com facilidade. Tá. Eu já comecei esse podcast aqui me emocionando com essa história, porque eu não conhecia a Ana pessoalmente. Ana Barcos. Barcos. Eu não conhecia a Ana pessoalmente, mas a gente fazia parte do mesmo grupo de mulheres. Tá bom. E quando a Bianca contou nesse grupo que tinha acontecido, ela pegou uma pneumonia. Foi uma pneumonia e coisa de 3 dias ela faleceu. Caramba. A Bianca tinha falado com ela na véspera. Ela disse, não, eu tô bem, eu vou sair do hospital. Ela estava hospitalizada. E aí no dia seguinte a gente tem essa notícia horrorosa. Em dezembro do ano passado. Tá. E a gente falou, cara, a gente tem que dar continuidade a isso. Até uma homenagem pra Ana. Porque a ideia inicialmente foi dela e ela procurou a Bianca, porque a Bianca tem essa editora. Tá. E já trabalha com isso há alguns anos. E eu já tinha entrado nesse livro mesmo antes da Ana falecer. Tá. Quando eu soube disso, eu senti muito que eu tinha que me empenhar mais ainda. Eu já tinha feito um livro só de mulheres, como você disse, o Sobe Puxa 1, Sobe Puxa 2, Rise and Raise Others, que a gente fez em inglês também. Tá. Mas nesse momento eu falei, eu vou ajudar mais do que eu estava pretendendo. Entendi. Porque ao mesmo tempo eu estava começando no Times Brasil CNBC. Então, 2 projetos que nasceram praticamente juntos. Tá. Então, a princípio, eu não teria nem muito tempo para me dedicar ao livro. Quando aconteceu isso, eu falei, gente, a gente tem que homenagear a Ana.
E aí eu mergulhei de cabeça, trouxe várias mulheres para o livro e várias outras mulheres que eu levei também trouxeram outras mulheres, e nós temos uma diversidade de histórias, de pessoas, de vivência, de coragem, de superação, que é sensacional. A Bianca vai saber mais do que eu, mas nós temos várias mulheres pretas, nós temos mulher indígena, nós temos mulheres da Amazônia, nós temos mulheres LGBT, nós temos, assim, realmente mulheres mães atípicas. 70 mais, temos... Geração Z. Geração Z, exato. Então tá bem diverso mesmo. Que demais. Na minha opinião, eu sei que tem vários livros de mulheres que já foram lançados ou sendo lançados, com essa diversidade que a gente trouxe, não existe. Com a diversidade de pessoas e com a diversidade de histórias. É algo realmente inédito. Eu sou uma leitora... Assídua, assim mesmo. E não vi nada parecido com isso. Tá, muito legal, muito legal. Muito interessante. E, Cris, continuando essa linha, como você acha que, olhando para sua carreira, na mídia, no jornalismo, há muito tempo, como que você consegue fazer talvez um gancho entre o seu protagonismo na sua vida profissional com as histórias do livro? Dá para fazer uma correlação? Eu sempre fui uma mulher que me preocupei muito em impulsionar as outras, em realmente puxar as outras, sempre fui. Eu faço isso diuturnamente, todos os dias. Eu faço isso, eu tenho uma coluna no meu jornal, dentro do meu jornal, no Times Brasil CNBC, que se chama Protagonistas. O nome, inclusive, veio disso. Nessa coluna, eu faço entrevistas muito longas, de 20 a 30 minutos, com mulheres que são protagonistas. Mulheres que transformaram as áreas em que elas atuam. Inclusive, várias delas estão também no nosso livro. Isso faz parte da minha vida desde sempre. Claro, como você bem disse, eu de um tempo para cá eu tenho falado muito disso nas redes sociais, mas é um trabalho meu desde lá de trás. Não à toa, eu já tenho vários livros em cima dessa história. E faço palestras também em cima disso, falando de liderança feminina. Eu nem gosto muito da palavra empoderamento, mas em alguns momentos é a palavra mais adequada, de empoderar mulheres, para que elas se sintam mais poderosas mesmo. A gente tem muito essa questão da síndrome da impostora. Tanto que você pode parar para pensar, quando você pensa nessa expressão, é muito raro alguém falar síndrome do impostor. A gente usa síndrome da impostora, porque é algo muito mais feminino, muito mais da mulher do que do homem. E esse livro também serve para isso. A gente quer que as nossas vozes cheguem mais longe para inspirar outras mulheres, para dar coragem para outras mulheres, para que elas se sintam protagonistas das histórias delas e para que elas vão adiante. É muito mais para os outros do que para a gente. Total. É muito mais eu quero que as mulheres que vão nos ler sejam as protagonistas. E não apenas nós que estamos ali no livro. Total. Muito bom, muito bom. Excelente. Bianca, e aí olhando para isso, eu fico imaginando, hoje em dia a agenda é um negócio super complicado. Como é que foi essa mágica aí para você cuidar dessa curadoria, edição de conseguir reunir 65 histórias? Conta um pouquinho os desafios, como é que foi ter cuidado disso? O interessante é que eu não consegui reunir as 65, obviamente. Já começamos por aí. Não, temos, inclusive, autoras que não moram no Brasil, então... Reunir presencialmente muito difícil. A gente tentou no começo. Tentamos, mas aí quando a gente viu que uma não podia, outra não podia, aí... Não, tudo bem, vamos deixar pra lá. No lançamento, dia 9 de setembro, anotem. Já tem data, hein? 9 de setembro, Livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos, de 4 da tarde às 9 da noite. Isso. Excelente. E aí eu sou muito resiliente, eu sou muito calma em relação ao trabalho. Então eu acho que isso fez com que eu conseguisse, com que tudo caminhasse, até porque eu transmito essa calma quando eu converso com todas as autoras. Então, quando alguma falava, eu não vou conseguir, o prazo é tal, calma, vamos conversar, e a gente chega num ponto comum, eu vou te ajudar. Então, assim, eu converso ainda hoje, mesmo com os textos já entregues, o livro está em diagramação agora, diariamente. Então, sempre com trocas,
com carinho, com acolhimento. E acho que isso fez toda a diferença para funcionar. Então, o pessoal falava, você vai ficar maluca, 65 mulheres, né? Eu já trabalhei com um livro com 10 mulheres que deu muito mais problemas do que você possa imaginar, e nesse eu não tive. Porque todo mundo se encaixou. Teve sinergia. Muito bom. A Bianca é uma das pessoas mais empáticas, compassivas. Ela tem compaixão. É impressionante. E realmente essa calma dela, essa tranquilidade, ela passa para as mulheres. Além disso tudo, ela leu 4 ou 5 vezes cada capítulo, são 65. O livro tem 630 páginas. Caramba. É um livrão. Tá. É um livrão de respeito. Ela leu todos esses capítulos e alguns ela, inclusive, ajudou a escrever. Impressionante. Eu falo pra ela, eu não sei como você dá conta. Ela, algumas eu ainda falo diariamente. Ela fala com várias, todos os dias no privado. Fora os vários grupos, que tem o grupo do livro mesmo, tem o grupo das administradoras, organizadoras, tem o grupo da estratégia de comunicação, tem vários grupos em cima do livro. Porque nós temos, evidentemente, mulheres de várias áreas. Então, a estratégia de comunicação a gente faz entre nós mesmas, porque tem várias da área de comunicação, claro. E sempre a Bianca pilotando, numa tranquilidade que eu vou te falar, eu invejo, de verdade. Eu gostaria de ser tranquila como você é. E o detalhe é que eu não tenho só protagonistas, né? Eu tenho vários Ela outros tem uma editora em andamento. Protagonistas é um dos livros da sua esteira ali, do seu portfólio, né? Do seu trabalho. Que estão em produção no momento, exatamente. Que os outros não nos ouçam, mas eu tenho certeza que é o queridinho dela, tá? Ela não vai admitir. Eu vou admitir, tem um espaço grande no meu coração. Muito bom. Ô, Bianca, aproveitando nessa linha das histórias, tem alguma história que você lembra, assim, que a hora que você leu, bateu o olho e falou, nossa, essa história aqui pegou, me marcou. Tem tantas. É até indelicado da minha parte, né? Porque são 165, você falar de algumas, né? Mas alguma que você sentiu assim, porque, lógico, tem o seu trabalho como profissional de analisar a história, entender isso, mas a gente é ser humano como qualquer outro, claro. Né? Às vezes sente um pouco, né? Eu vou falar uma que eu até comentei com a Cris, que eu gostaria de colocá-la no livro. A minha esteticista, ela a vida inteira contando a história dela para mim, eu falava, essa história tem que estar no livro. Então, assim, a gente tem mulheres ultrapotentes no nosso livro, mulheres com tantas histórias. A Érica morou no lixão. Caramba. A Érica se alimentava de lixo. E hoje, ela tá abrindo um salão em Alphaville. Então, assim... Ela vai fazer chorar de novo. E é uma pessoa tão alto astral, que você fala, tá vendo? Enquanto muita gente se vitimiza ou deixa pra lá, ela batalhou e foi atrás. Então, assim, tão vencedora. E ela conta a história tão feliz. E ela fala, eu lembro alegre disso. Eu me divertia. Então, assim, é tão bacana. E não são só histórias tristes, né? Que o pessoal fala, não, para participar de um livro, eu não tenho uma história triste para contar. Tá. Não, gente, tem muita história legal. A história da Cris mesmo é muito bacana. Só voltando à Érica, Tá. Aí a Bianca vira pra mim e fala, não, assim, com aquele jeitinho dela, eu tenho uma história, minha esteticista, que é incrível, o que você acha? Eu falei, o quê? Já? Imediatamente! Vamos É colocar. Lógico que essa história tem que estar no livro. Tá. Bom, vou contar rapidamente da minha. Eu quero saber. Minha história é a única das 65 que não é minha, é da minha bisavó. Mas claro que tem tudo a ver comigo. A minha bisavó foi a inventora do brigadeiro. Eu vi você falando isso esses dias, eu achei inacreditável. É inacreditável, mas é verdade. Eu Muito tenho bom. como provar. Já teve um Globo Repórter que eles fizeram sobre inventores e abre com a história da minha bisavó. Ela se chamava Heloísa Nabuco de Araújo. Na década de 30, eu vou fazer um resumo. Tá bom. Na década de 30, ela se separou. Evidentemente que pouquíssimas mulheres se separavam na década de 30. E o meu bisavô, ela tinha ganhado uma herança de uma tia dela, francesa. O meu bisavô não era nem que ele fosse mau caráter, mas ele não sabia aplicar dinheiro. Perdeu todo o dinheiro dela. E quando eles se separaram, ele simplesmente ignorou, não ajudou em nada. Ela ficou sozinha, sem dinheiro, com 3 filhas mulheres. Como eu vou criar essas 3 meninas? O que eu sei fazer bem?
doces. Comida em geral. Ela era excelente em salgados também. Não. Mas doces. Ela começou a fazer doces. E aí ela virou uma das doceiras mais procuradas no Rio de Janeiro, para evento, para casamento, para aniversário e por aí vai. Em 1945, o então candidato à presidência da República, Brigadeiro Eduardo Gomes, ia fazer um evento. E a minha bisavó ia fazer os doces para o evento do então candidato. Ele foi candidato 2 vezes à presidência da República, não ganhou nenhuma das 2. Tá. Ela resolveu criar um doce em homenagem ao brigadeiro e deu o nome de brigadeiro. Assim surgiu o brigadeiro, que está fazendo 80 anos esse ano. Ainda tem isso. E ela dizia, eu não consigo entender por que o brigadeiro foi o doce que mais fez sucesso, se eu tinha vários outros doces muito mais sofisticados do que o brigadeiro. Talvez tenha sido por isso. E é impressionante como que é um doce também amado fora do Brasil. No Brasil é uma unanimidade. Total. Não. Quem não gosta de um brigadeiro? Não. Pelo amor de Deus. Já deu até vontade aqui. Exatamente. E ela tinha características muito parecidas com as minhas. Por isso que eu quis falar dela. Ela era uma grande protagonista, DNA de empreendedora no sangue. Se você parar para pensar, a maior parte das mulheres em situação menos favorecida aqui no Brasil que quer empreender, começa fazendo o quê? Brigadeiro. Vendendo brigadeiro. Então, ela deu isso ao nosso país. E eu tenho muito essa veia empreendedora também em mim. Ela era uma pessoa que trabalhava loucamente, workaholic total, mas ela também parava e se divertia, ela viajava, ela participava de leilões, e eu tenho isso também. Eu trabalho igual uma louca, mas na hora que eu vou me divertir, eu sei me divertir. Então eu consigo me ver muitas características minhas, qualidades minhas, eu enxergo como qualidade, que a minha bisavó tinha. Então, quando eu parei de pensar protagonista, minha bisavó é uma super protagonista. Nossa. Isso lá atrás, em 30 e 40. Não, e como você falou, né? Pela época, ela reconstruía a vida usando... Impressionante. É maravilhoso isso, né? Impressionante. Eu tenho que só abrir um parênteses e dizer o que eu sou muito grata à sua bisavó. Você e o Brasil inteiro. Todo mundo, talvez o mundo, né? Talvez e aí tem algo, talvez o mundo. E tem algo, e só para acabar aqui essa minha fala, tem um ingrediente no brigadeiro que só minha família sabe. Igual a Coca-Cola, é segredo. Um dia a gente fala. Cara, que história maravilhosa. Eu vi você falando esses dias na sua rede, eu não lembro se era Story or Reels, mas eu vi, eu achei incrível. Eu falei, nossa, é verdade. Eu fui dar um Google lá pra... Muito incrível essa história. E Cris, continuando nessa linha de protagonista, nesse seu momento que você tem falado bastante sobre protagonismo, coragem, posicionamento, liderança feminina, como que isso dialoga com os conceitos do livro? Para, por exemplo, essas mulheres, você, como falou, sempre levou isso para frente, sempre teve o nome do seu livro já diz isso, né? Uma sobe e leva, mas como que você acha que isso dialoga o conceito, o seu posicionamento atual com o conceito do que o livro vai entregar? Dialoga completamente, isso anda de mãos dadas. E nós escolhemos as mulheres foram escolhidas uma a uma, foi muito pensado. Bom. Não é assim... Porque, sendo sincera, no outro livro que a gente fez antes, a gente tinha um grupo e a gente colocou no grupo. Quem quer participar de um livro? Okay. Esse não foi assim. Esse foi escolhido. Eu vou escolher fulana, ciclana e beltrana. Aí a outra vinha para mim, o que você acha de eu chamar fulana? Qual é a história dela? Ótimo, que nem a história da Érica, que a Bianca acabou de contar. Você acha essa história incrível, não tem discussão, né? Óbvio que tem que chamar. Então, é uma coisa muito... As mulheres têm que se sentir escolhidas porque elas foram, de fato. É diante da nossa admiração por elas. E aí nós temos absolutamente de tudo, como eu disse, e de todas as histórias. Você vê, a gente tem uma moça que comeu lixo. E hoje em dia está abrindo um salão em Alphaville. Total. A gente tem a história da Lili. Conta a história da Lili. A Lili, ela começa a história dela contando de que ela saiu da super pobreza para virar pobre. E foi assim que ela resolveu... contar essa história para mostrar que é capaz, o quanto ela conseguiu. Hoje ela é gestora da Gestão Cairós. É uma mulher com uma super representatividade, potente, forte, e que serve de exemplo para muitas mulheres pretas
que passaram pelo mesmo que ela passou, ou que passam ainda, que podem ver que existe possibilidade de mudar essa história. Total. Ela é potente. A gente almoçou com ela ontem, ela é uma potência, sabe? Dá gosto de ver. Sabe aquela mulher que dá gosto de ver ela falando? Virou uma super palestrante. Ela é incrível, incrível. Eu já entrevistei ela, eu que chamei a Lili, porque eu já entrevistei ela na minha bancada, e eu falei, gente, ela tem que contar essa história num livro. O mundo tem que conhecer essa história. Então, a nossa ideia era exatamente, a gente quer que o mundo conheça as nossas histórias, para que as mulheres se inspirem, e como eu disse aqui antes, e elas virem protagonistas, e percebam, como a Bianca bem disse, que todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Eu não gosto de falar chegar lá, porque o que é lá? O meu chegar lá pode ser diferente do da Bianca, diferente do seu. Mas todo mundo pode o que quiser. Total. As mulheres podem o que elas quiserem. Muito bom. E faz bastante sentido também, porque a gente se conecta muito com histórias, né? Sim. Histórias é algo que a gente às vezes se enxerga na história, e isso pode servir de inspiração. Então, acho que 65 histórias aonde esse livro vai chegar, acho que dialoga também com a parte da coragem de a gente, né, aqui falando sobre isso, né, mas as mulheres às vezes ter essa própria coragem de contar a própria história, né? Porque eu sempre brinco na minha comunidade, no meu clube do livro, que a nossa história ela tem uma riqueza assim absurda e às vezes a gente não se empodera da nossa história. Às vezes a gente fica meio inseguro de contar a jornada, como foi, mas a gente só chegou, todo mundo, né, aqui vocês, eu, todo mundo, as protagonistas, só chegou onde chegou pela história de vida, pelo que superou, por onde chegou, né? Então acho que faz muito sentido esse livro ir para frente com muita potência, porque outras mulheres vão se conectar através da história e vai contar isso. Talvez sentir desejo de ter um próprio livro, de contar, de se empoderar, porque às vezes ela pode, talvez só para fechar o raciocínio, às vezes ela pode olhar para a história dela e falar assim, minha história não tem nada demais. Mas na verdade tem, talvez ela não esteja enxergando isso, né? Então acho que passa essa mensagem também, né? O livro. Bianca, antes de você falar, só um parênteses rápido. Você sabe que isso é uma pesquisa. As pessoas lembram mais de uma fala 22 vezes mais se ela tiver uma história. 22 vezes mais. Você está numa palestra, você ficar só blá, 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 blá. Conta uma história, as pessoas vão lembrar 22 vezes mais. Só isso. Mas fala. Ontem eu fiz uma live com algumas das autoras e uma delas, a Débora Arjona, ela falou que ela só se deu conta do quanto ela realizou depois que ela releu a própria história. Olha isso. Porque ela é a única especialista em prevenção de incêndio no Brasil, com um certificado NFPA, e aí que ela se deu conta do quanto ela realizou e do quanto ela pode inspirar a mulher a realizar também. Total. E tem muitas mulheres, a Bianca deve ter sentido isso até mais do que eu, que quando a gente convidava, não, mas eu não tenho uma história boa para contar. Tem. Toda mulher tem. É impressionante. Toda mulher tem. E aí, o que a gente percebe, a gente está fazendo lives quase todos os dias. E sempre quem modera é a Bianca. E a gente percebe quando as mulheres começam a falar, e elas todas, quase todas falam, escrever foi libertador, porque escrever é libertador. Total. É impressionante. É uma terapia, então, né? É uma terapia. É uma terapia e muitas delas, a Débora verbalizou isso, muitas delas sentiram isso também. Na hora que elas começaram a escrever ou relendo, nossa, eu tenho uma história para contar. Muito bom, muito bom. Eu vi ontem no Instagram que estava acontecendo as lives. Conta um pouquinho, acho que o episódio vai ao ar dia 23, a gente tá gravando aqui, mas dia 23 vai estar no ar esse episódio, vocês estarão assistindo dia 23. Vai estar acontecendo a live ainda, vai ter acabado? Conta um pouquinho como é que tá acontecendo. Ainda estarão acontecendo, a gente tem mais 3 essa semana, mas quando passar o episódio já vão ter acontecido. No dia 23, nós temos uma live com a Cris Pelágio, Maria Beltrão, Taiga, Márcia Zarur. Taiga Gomes, que é mulher do Márcio Gomes, jornalista que é meu amigão. A Taiga trabalhou comigo na Globo News lá atrás. A Márcia Zarur, que também trabalhou na Globo News lá atrás. Hoje em dia é jornalista, ela mora em Brasília, faz um
trabalho incrível. Ela é presidente da Fundação Atos Bulcão, entre outras coisas de trabalho. A Lili vai estar. A Lili e a Beatriz Liliane Reis. Rocha, a Beatriz Reis. Vai ser exatamente no dia 23. Olha, a que horas que sai? Aqui é 19 horas. Então, maravilha. É o nosso. Assiste o podcast. Depois do podcast, vocês vão para nossa live que começa às 9h30. Muito. Vai dar super tempo. Então. Vai dar super tempo. Muito legal. Bianca, no seu primeiro livro, que é A Duquesa, né? Duquesa por Conveniência, conta um pouquinho desse. Acho que é legal também você contar um pouquinho desse livro, o que você estava visualizando quando você resolveu lançar ele, porque de repente também acho que tudo se conecta, né? Uhum. O livro da Cris, o seu livro, depois a coautoria com Mulheres que Inspiram. Conta um pouquinho como é esse primeiro livro seu. Eu sempre fui leitora assídua, como eu Tá. te contei já. Uhum. Eu tive um blog de resenhas de livro com parceria com editoras. E isso foi me despertando o desejo de escrever. Comecei a brincar, colocar no papel. Foi passando, abri a editora. Depois de muitas publicações, o pessoal falava, e o teu livro? Eu falava, não, deixa pra lá. Aquela coisa, Casa do Ferreiro, Espeta de Pau, né? Sim. Mas, na verdade, era a síndrome da impostora. Tá. Né? Quando a gente vê tantas publicações, você fala, não, eu não vou conseguir. Eu falei, você quer saber? Vamos, com a cara e com a coragem. Eu sou apaixonada por romance de época. Então, eu trabalho o dia todo lendo. O meu hobby é ler. Que delícia. Você trabalha com o seu hobby. Eu trabalho com o meu hobby. E aí, o meu hobby é a leitura leve, mamão com açúcar mesmo. É para se divertir, para sonhar, para viajar. E aí, conversando com o meu cabeleireiro, há uns 5 anos, ele me contou a história dele. Eu falei, eu vou adaptar a história dele para um romance de época. Que legal. Então, veio do Duquesa por Conveniência. O segundo, durante todo esse trabalho todo com as 65 mulheres, eu finalizei o segundo livro da série, que vai chamar Viscondessa Americana. Ah, é uma trilogia? Mentira, É uma trilogia. Você conseguiu fazer isso enquanto Aonde que ela arruma tempo, né? Não sei. Realmente. É impressionante. Olha que eu durmo pouco, mas ela não deve dormir, né? Eu durmo muito pouco. Mas eu finalizei agora Viscondessa, tá na edição, deve ser lançado até o final do ano. E é isso, eu sou apaixonada por histórias, ficção, não ficção. Eu acho que a gente tem que escrever é terapêutico. Então... Muito bom. Eu já fica o convite aqui para quando você for lançar o segundo, você vir aqui pra gente falar desse livro. Com certeza. É o terceiro. É o segundo. Desculpa. Muito bom, muito bom. Meninas, e assim, se a gente for pegar o livro, 65 ali, histórias inspiradoras de protagonismo, quais os principais conceitos que a audiência que tá aqui falou, legal, gostei, quero comprar. Inclusive os links vão estar aqui, tá, gente? Eu vou deixar na descrição do episódio, se você tá no YouTube, no Spotify, vai estar tudo aqui para você comprar na pré-venda. Mas quais são os conceitos chaves, assim? Lógico, o protagonismo a gente já entende mais ou menos o que vai entregar. Qual que é os conceitos ali por trás dessa obra? Mulher, empreendedora, força, coragem, superação. Tem tudo, emoção, coração, tem muita coisa que significa. Muito Transição bom. De carreira. Ser mulher. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu falei, o principal desse livro é sobre ser mulher. Exatamente. Os desafios de ser mulher também, né? Os desafios e as qualidades também, tem Total, muita. Total. A gente tava falando aqui nos bastidores, né, que o meu público, ele é, assim, a maioria feminino, a mulher, ela é muito mais aberta a buscar conhecimento, se desenvolver, então ela... Eu brinco, o pessoal fica bravo comigo, às vezes os homens ficam bravos, né? Vocês são super bem-vindos aqui no Corte dos Livros, no Instagram, no podcast, mas a mulher, ela tá num nível muito acima dos homens aí, quanto ao nível de consciência, né? Então isso é muito, muito óbvio pra mim, que tô ali falando sobre comportamento, sobre desenvolvimento. A mulher, ela tá sempre aberta, sempre buscando. Mas você sabe que a Taiga Gomes, que é uma das autoras, como eu disse aqui, falou uma frase que, na minha opinião, é incrível e perfeita. Mulheres que estão aqui, comprem o livro, vai ser transformador para vocês. Para mulher, é incrível. Agora, um homem nos ler é revolucionário. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Então, homens,
leiam, porque vai ser revolucionário. Muito bom, muito bom. Dura o homem ler também, né? O homem já não... Mas tem que buscar esse desenvolvimento. Como que... você falou sobre empreendedorismo. Você falou que é um dos conceitos que tem ali no livro bastante, né? O pessoal que vai comprar o livro, as mulheres que vão comprar, os homens que vão comprar também, dá para extrair também alguns aprendizados de carreira? Tem muita história assim de carreira para se inspirar em como, às vezes, abrir um negócio. Que você falou a história da... Como que é o nome dela mesmo? Desculpa, fugiu. A primeira, Débora. da Débora. História maravilhosa. Então, o pessoal vai encontrar também algumas Da Débora ou da histórias. Érica? É, A do Da chão é a Érica. Da Érica. Que virou esteticista e vai abrir o salão. Porque assim, é uma trajetória incrível, inspiradora. Então, tem o livro também vai trazer um pouco desse caminho, digamos assim, né? Cada um constrói o seu. Sim, sem dúvida. Mas dá para também encontrar algumas jornadas aí. Muitas histórias. Tanto de empreender como carreira. Tá. Mulheres executivas. Exatamente. Então, temos mulheres que também abandonaram para só cuidar da família e dos filhos. Temos mães que conciliaram a vida de mãe atípica com carreira. Então, a gente tem muito ali que pode contribuir. Muito bom. Eu não li os 65, como eu falei. Quem leu foi a Bianca, mas eu sei de algumas histórias que realmente vão fazer diferença para as mulheres que estão aqui nos assistindo e os homens também, nessa questão de carreira mesmo, ou de transição de carreira, ou como você consegue ascender na sua carreira. Tem ali vários, você pode se inspirar muito, vários insights mesmo, que eu tenho certeza absoluta que vão fazer a diferença. E tem algo que é curioso, eu me lembro que no outro livro me perguntavam isso que você perguntou para a Bianca, depois que foi lançado, óbvio, qual das histórias você destacaria? Você sabe que depende do momento? Cada momento é uma história diferente que vai te marcar. Então, dependendo do momento que você esteja passando, aquilo vai te pegar mais do que um outro momento. E pode ser que um capítulo seja... esse capítulo, teoricamente, é mais emocionante. É aquele capítulo que faz você chorar. Só que, dependendo do momento que você estiver, aquilo não vai te tocar tanto quanto um capítulo que fale de uma transição de carreira ou de uma mulher que ascendeu e você naquele momento está passando por aquilo. Total. Então depende muito. E é um livro que é gostoso, a gente estava conversando sobre isso vindo para cá, você não precisa ler todo de uma vez. Você lê um capítulo, lê outro capítulo, os capítulos em média têm quantas páginas? 6 páginas. Ótimo. Assim, você lê 3 capítulos antes de dormir, depois lê mais 3 no dia seguinte. Muito vai bom. Indo de acordo com o título já é muito o título revelador. Já diz muito, E eu digo os títulos dos capítulos. Você já consegue entender mais ou menos o que tem ali dentro. Então, vou ler esse aqui porque esse título me chamou a atenção. Eu posso até te dar 2 exemplos, voltando um pouquinho. Nós temos a Veroca no grupo. A Veroca tem 62 anos e ela virou modelo sênior. Que legal. Então, assim, é muito bacana ela contando como é que isso aconteceu. Nós temos a Regina, que também tem 62 anos. Ela é assistente social e acabou de abrir a marca de bolsas dela. Então, a gente tem esses exemplos também em relação ao empreendedorismo e carreira. A Veroca é espetacular. Um alto astral, uma coisa. Tá. Olhando para trás, quando vocês pensaram ali, principalmente a concepção do livro, qual que é o grande impacto que vocês estão almejando passar com esse livro? Protagonismo? Legal. Mas, na essência, assim, qual que é o impacto que vocês esperam que atinja as mulheres e os homens que vão fazer essa leitura? A gente tem falado isso diariamente. É mesmo? Exatamente. É uma reflexão diária. Tô alinhado com a pergunta. Inclusive nas lives, que a Bianca modera, ela sempre pergunta isso. Nós queremos chegar ao máximo de mulheres possíveis. Claro que os homens também, mas ao máximo de mulheres possíveis. Tá. Nós queremos isso, assim, sabe? Levantar, puxar cada vez mais. Muito bom, muito bom. A gente quer de verdade mesmo que o livro sirva para as mulheres de alguma forma bem poderosa. Que a partir dali ela sinta assim, eu posso, eu vou,
me dá coragem. Ah, não tinha coragem de pedir aumento. Vai lá, depois do livro, aquilo ali você vai pedir aumento. Ah, não tinha coragem de fazer uma transição de carreira e empreender. Depois do livro você vai lá e faz. É para impulsionar as mulheres. É o que a gente quer. Muito bom, muito bom. Já vai... vou deixar o link, como eu falei, mas já vai ter um best-seller aí, eu acho, né? É a nossa intenção. Nossa expectativa é essa. Vamos lá, ajudem a gente. Já tá pessoal... pré-venda no Catarse. Boa. A gente quer virar best-seller na pré-venda, para já entrar no lançamento com selinho de best-seller. Nossa, é show. Quando vai ser? 9 de setembro, de 4 às 9 da noite. Tá. Não tem desculpa, porque vamos ficar horas lá. Livraria da Travessa do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Tá. Depois teremos no Rio, teremos em Brasília, mas Fazer por uma enquanto turnê, a gente né? está... Vamos. Mas por enquanto a gente está focado aqui em São Paulo, deve ser um lançamento por mês. Exato. Tá, muito legal. Não, a minha audiência aqui, eu tenho certeza que eles vão comprar o livro. Certeza, absoluta. Absoluta, tenho certeza. Contamos com vocês. Não tenho dúvida disso. Tem algo do livro, especificamente, que vocês queiram falar que eu não perguntei? Eu acho que nós falamos absolutamente tudo dele. Eu sou tão fã desse livro, eu me emociono tanto falando dele, porque não é só a questão das mulheres, foi a visão da Ana em sonhar com esse livro. Então, para mim, eu como editora e amiga da Ana, esse livro está sendo uma homenagem, assim, e eu fico imaginando que, sei lá, no que as pessoas creem, mas que ela de algum lugar está torcendo e está vibrando com o que está acontecendo. Eu ia falar isso agora, eu tenho certeza absoluta que ela está muito orgulhosa da gente, especialmente de você. A proporção que tomou e que a gente espera que continue, para que venha volume 2, volume 3 e que a gente dê continuidade e que a gente consiga cada vez mais inspirar mais mulheres. Muito bom. É muito, para mim especialmente, foi muito gostoso porque eu convidei amigas que eu considero irmãs, tipo a Maria Beltrão tá no livro. Tá. A Maria é minha irmã de vida. E ela topou na mesma hora. A Maria trabalha pra caramba, ela já tem um livro publicado, ela está escrevendo outro e ela topou estar ali comigo. Então, tem essa... Quando as mulheres que você admira topam imediatamente, aquilo te dá um prazer. Você fala assim, eu tô no caminho certo. E eu tenho vários... Eu tô dando o exemplo da Maria, porque a Maria é uma pessoa muito conhecida. Sim. Mas eu tenho várias mulheres no livro que aconteceu a mesma coisa. A Déa Mendonça, por exemplo, que é uma das organizadoras. A Mari Galindo, que é Gen Z, trabalha com isso. Também, quando eu convidei, ela topou na mesma hora. Tem várias. E assim, não vou citar todas, porque eu vou acabar me esquecendo de algumas. Sim, total. Mas queria, pelo menos, citar essas. Muito e bom. isso, para mim, me dá uma gratidão mesmo no meu coração, assim, que bom que elas toparam imediatamente, sem conhecer a Bianca. Tá. Não, você tá dizendo que é legal? Eu vou. Carol Dostal, que é uma das mulheres, que, na minha opinião, a pessoa que mais entende de LinkedIn no país. Ela inventou essa profissão, a Carol Dostal. É verdade, a profissão de ajudar executivos no LinkedIn. Tá, não expliquei. Ela ajuda executivos no LinkedIn, que é algo que várias outras pessoas fazem hoje. Ela inventou mesmo. Quando ela começou, não tinha LinkedIn em português, era só em inglês. Tá. Ela é pioneira nisso. Olha isso. Também maravilhosa, minha amiga topou, falou assim, Cris, você tá me convidando? Eu vou de olho fechado. Não preciso saber quem é a Bianca, quem é a editora. E aí, quando conheceram a Bianca, ficaram mais felizes ainda, Muito óbvio. bom. Mas isso me dá uma satisfação. Eu fico feliz das pessoas confiarem em mim. Muito Mais bom. uma palavrinha em relação a isso é a conexão. Conexão, tá. Conexão conta muito. Então, assim, essa conexão que foi feita entre todas nós e você vê isso crescendo, é maravilhoso. Total. Conexão é tudo. E tem uma conexão muito forte mesmo. Inclusive, tem mulheres que falam especificamente de conexão nos capítulos delas. Tem. A Beta Watley. A Beta Fala Watley de conexão. fala sobre conexão. A Beta foi outra também, que aceitou na mesma hora, maravilhosa. Sim. E a Dani Monteiro também fala de conexão, de propósito. Então, aqui o nosso propósito Boa. é inspirar cada vez mais mulheres, fazer com que as conexões aconteçam cada vez mais. Nosso propósito é conectar cada vez mais mulheres. Isso. Muito bom, sensacional. Vamos falar um pouquinho de leitura? Que o pessoal, vocês falaram que são 2 leitoras assíduas
E minha audiência adora dica de livro aqui, então queria entrar um pouquinho na leitura. Teve algum livro na jornada de vocês que foi muito marcante, impactante? Você fala assim, Adilson, nossa, eu li esse livro e ele tem um lugar especial, assim, na minha vida. Quer começar? É que eu posso passar o dia aqui falando, se você quiser. Boa. Eu tenho meu autor favorito, a Harlan Coben, que é maravilhoso. Saiu agora o último livro não é nem trilogia, quadrilogia, é série, né, do Miron. Eu amo os suspenses dele, mas eu tenho o coração voltado pro romance de época. Tá. E eu sou apaixonada pelo segundo livro dos Bridgertons, que virou série da Netflix. Virou série. Eu sou apaixonada. Tem vários que viraram série também, filmes. A maioria. Tem vários e são muito bons. São muito bons. Vi alguns. Adoro. Boa. Eu vou para um outro lado. Tá. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Amo de paixão a questão da vulnerabilidade. Eu falo muito de comunicação, eu sou uma comunicadora, eu dou treinamentos de comunicação, eu falo muito sobre isso. Comunicação não é perfeição, comunicação é vulnerabilidade. As pessoas, elas criam mais conexão com você se você se mostrar vulnerável na sua comunicação. Tá. E ela fala muito disso. E ela fala, vulnerabilidade é coragem. É o oposto do que as pessoas imaginam. E um outro que eu gostaria também de indicar é super recente, da minha amiga Michelle Schneider, que é a pessoa... o TEDx dela explodiu, chamou Profissional do Futuro. Ela trabalhou em várias Big Techs e saiu, fez uma transição de carreira linda, se aprofundou nessa questão mesmo, viajou para o Oriente, mergulhou nisso. E o livro dela, assim, se você quer ser um profissional do futuro com sucesso, leia o livro da Michelle. É espetacular. Sensacional, sensacional. E tem livros que você devia chamar ela aqui. Com certeza. Se quiser, eu faço a ponte. Com certeza. Já agradeço. Vai ser sensacional. Eu já vi o TED dela. O TED dela é incrível. Eu adoro o TED. 4 milhões de visualizações, é uma coisa louca. Eu já vi. Não, eu vou querer sim essa ponte aí, com certeza. Olhando assim, vocês dão presentes de... livro de presente ou não? É um costume? Eu dou bastante. Dá? Dou. Qual o livro que você mais dá de presente? Ultimamente, eu tenho dado da Michelle. E antes dela? Porque a Brené Brown, um delas, qualquer um dos livros dela. Tá, muito bom. E você, Bianca? Eu tenho dado bastante duquesa por conveniência. Lógico. Faz total sentido. Eu até então dava também, o Sobe e Puxa bastante. Agora, protagonistas. Óbvio. Boa, sensacional. O Brené Brown, eu sou suspeito, cara. O Coragem de Ser Imperfeito é um dos livros... Todos dela, né? Todos. Coragem para Liderar. Coragem para Liderar, maravilhoso. Arte da Imperfeição. Sim. Eu acho ela fantástica. Eu também. Eu já vi ela pessoalmente no XSW. Eu fui, nos 2 anos que eu fiquei, depois que eu pedi demissão da Globo, em novembro de 22 e até novembro de 24, quando eu entrei no Times Brasil CNBC, eu fiquei 2 anos mergulhada nesse universo de inovação, tecnologia e comunicação. Na minha opinião, anda tudo de mãos dadas ali. Então eu fui no SXSW, que é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo, fui speaker lá, fui palestrante, o Web Summit Lisboa, Web Summit Rio, Rio to See, Rio Innovation Week, South Summit e por aí vai. Eu me perdi o que eu estava falando. Da Brené Brown, que você conheceu. Brené Brown. No SXSW, isso é menopausa, tá, gente? Desculpa. No SXSW, eu acompanhei, foi incrível, uma gravação de um podcast que tinha plateia dela com a Esther Perel. Nossa. Que é uma psicoterapeuta, psicanalista incrível. Não, foi uma aula. Você ficava assim, as pessoas, você ouvia um lenço cair no chão. Maravilhosas, maravilhosas. Eu sempre indico. Aliás, Esther Perel é outra que é incrível. Acompanhem o podcast, que todos os episódios são sensacionais. Eu sou suspeito da Brené Brown. Eu também sou. Que bom que você entende tanto de livro e tem a mesma opinião que eu. Eu tenho 3 autores assim que eu me identifico muito, que é a Brené Brown, Adam Grant. Também amo. E Ryan Holiday. Esses 3 para mim maravilhosos, são os 3. Excelentes, assim. Eu tento modelar muito a mentalidade de como eles enxergam a vida, o futuro. Assim, sou suspeito. O Brené Brown é minha queridinha também, no meu top 3. Vamos entrar num ponto agora aqui. O pessoal adora. Esse é o momento que o pessoal mais gosta. Eu também.
Nossa, deu até medo. Não, é tranquilo. Imagina, é tranquilo. O que é óbvio pra vocês e nem todo mundo percebe? Nossa, difícil, hein? Falou assim, Adilson, putz, isso é muito óbvio pra mim, mas o pessoal tropeça nisso todo dia. É óbvio que os homens deviam ler livros de mulheres e não leem. Aliás, os homens deviam ler mais do que eles leem, e eles não leem. Mas no caso especificamente dos nossos livros, como disse a Taiga, seria revolucionário que os homens lessem. Isso é tão óbvio que faria uma diferença para eles, mas infelizmente muitos não percebem. Muito bom. E você, Bianca? Eu vou pular. Vou pular essa. Boa, pensa aí. Depois que você lembrar, você responde. Então, vou fazer outra. Qual que é seu superpoder? Você fala assim, Adilson, eu vou te emprestar aqui 24 horas pra você, meu superpoder. Empatia. Concordo. Muito bom. E Conectar você? pessoas. Conectar pessoas. Você acabou de fazer isso comigo aqui. Indicando, fazendo essa ponte. Muito bom. Meninas, o tempo passou voando. Sim. Foi incrível, uma honra ter vocês aqui. Eu fico honrado de poder participar da divulgação desse livro de alguma maneira, de receber vocês aqui. Meu público, como eu falei, ele é avassalador, mulheres, mães, empreendedoras, guerreiras que estão assistindo aí. Tem muitos capítulos de mães. Tem? Tem. Leiam, as mães têm que ler. Elas são, assim, incríveis. Então, assim, eu fico muito honrado. Contem comigo, igual eu falei aqui nos bastidores, pra gente chamar mais protagonistas pra gente conversar aqui no podcast. Queria que vocês deixassem uma mensagem final agora pra audiência, pra quem ficou até aqui acompanhando, se conectou. Qual que é o recadinho final que vocês deixam pra quem tá aqui com a gente? Leiam, escrevam, acompanhem os trabalhos de quem trabalha com leitura, com livros. Cultura é vida. Total. Muito bom. Se vocês se identificarem com protagonistas, já tem uma lista para o Protagonistas 2. Vocês entram em contato com a gente, quem sabe vocês estarão no próximo livro. Muito Mas bom. para isso tem que ler, tem que gostar, tem que se identificar. E ler é revolucionário, escrever é mais ainda. Muito bom, muito bom. Gente, vai ficar tudo aqui na descrição, as redes sociais delas, livro para vocês comprarem na Tem rede pré-venda. social do livro também. Tem também? Tem no Instagram e LinkedIn. Ótimo, então depois a gente vai deixar tudo aqui na descrição, todos os links relevantes para comprar o livro, para seguir as meninas, para estar à frente e ajudar vocês, mulheres, e vocês, eu sei que vocês estão aqui assistindo, estão no meu Clube do Livro e tão próximo, ajuda a levar esse podcast para frente. Compartilhe esse podcast com outras mulheres inspiradoras que vocês conheçam. Compartilha no grupo da família, compartilha com as suas amigas, compartilha, joga pra frente, porque vocês fazem parte disso. E vocês sabem o quanto eu sempre falo isso nas aulas. Então, joga essa história pra frente, compartilha esse episódio para que ele chegue a mais mulheres possíveis, homens também, mas essa mensagem tem que ir longe. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês. E sejam protagonistas das suas próprias vidas. Exatamente, exatamente. Obrigado de novo. Obrigada a você. Obrigado, foi uma honra. Fiquei muito feliz. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. E eu sempre no final, a gente faz a perguntinha, né, final para fazer o fechamento e tudo mais, né? E eu acho que a mensagem que eu senti aqui de vocês hoje foi o quanto essa voz precisa emergir. Acho que foi algo que ficou muito assim no meu coração, sabe? Do tipo, vocês falam tanto brilho no olho e foi marcante pra mim ver o brilho de vocês falando sobre essas histórias, quanto isso deve chegar à frente. Foi algo muito marcante, eu queria compartilhar aqui. Quebrei até um protocolo atrapalhei o final, mas eu queria falar que foi sensacional, foi inspirador ver, e a Ana, que tá lá, tá orgulhosa de vocês. Que bom. Muito obrigada. Show de bola. Gente, episódio todas as quartas, YouTube, Spotify, às 19 horas. E a gente se vê semana que vem. Até a próxima. Como foi? Maravilhoso.